Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a $61.600. Bitcoin continua lutando para romper resistências e acima dos 60k. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar um pouco sobre o que eu espero para os próximos dias e também falar bastante sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Afinal, não sei se vocês viram, mas o nosso dólar está acima dos 5,50. Como que o dólar impacta os nossos investimentos cripto? Vamos discutir sobre isso. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, a gente vai começar hoje fazendo uma análise de longo prazo do Bitcoin e dos mercados globais. Nós também vamos atualizar aí para vocês alguns indicadores econômicos que ainda vão sair essa semana, tá? A gente vai ter aí saindo o PIB lá nos Estados Unidos e a inflação PCE. Então, a gente vai ter bastante volatilidade aí amanhã e principalmente na sexta-feira, tá? Então, assim, em relação ao Bitcoin, o primeiro ponto que a gente tem que destacar para vocês é que a situação não mudou absolutamente nada desde ontem. A gente continua naquela consolidação, a gente está na parte inferior da nossa consolidação. Então, sinceramente, eu acredito que a gente teve boas oportunidades de acumulação nessa região. Como vocês sabem, dentro do programa de membros, a gente enviou um trade, a gente fez compras de Bitcoin, um position trade, nos 59 mil dólares, beleza? É uma compra realmente para ficar algumas semanas comprado, sendo que o nosso alvo está só lá nos 80 mil dólares, entendeu? Então é alvos para realmente buscar novas máximas históricas. Eu realmente acredito que isso tem uma boa probabilidade de acontecer nas próximas semanas, mas ao mesmo tempo eu sei que não vai ser do dia para a noite, né? A gente precisa ter paciência, né? Então eu nem cogito fazer qualquer venda de Bitcoin ou fechar meu trade aqui. A minha ideia é realmente carregar esse trade aqui por bastante tempo, até no mínimo essas máximas históricas aí. Show de bola? Outro ponto que eu posso destacar para vocês é que a gente está nessa tentativa de recuperação do preço aqui e tem alguns pontos importantes, né? Eu acho que um ponto legal que a gente deixou foi a gente ter recuperado esse volume ali até os 61 mil dólares, ter recuperado os 60 mil dólares, ou seja, a gente claramente deixou uma armadilha nessa região, né? E até lembra um pouquinho, né, o que a gente fez aqui, né? A gente deixou uma armadilha, voltou em V e depois foi embora. Então, o que está faltando aqui agora, para mim, é rompimentos de zonas importantes para confirmar esse fundo como a gente confirmou aqui, beleza? E para isso a gente vai de novo traçar esse Fibonacci aqui e ver que a primeira zona onde a gente vai ter certa resistência é os 63.500 dólares, beleza? Essa vai ser uma zona onde eu cogitaria realizações de lucros, onde eu cogitaria algum short de hedge, algo do tipo. Antes disso, cara, eu sinceramente estou bem confortável com as minhas posições, não estou com tanto caixa igual eu já tive, né? Quando a gente estava ali em março, a gente chegou a ter 50% de caixa no mercado cripto, cara, isso é muita coisa, tá? Realmente, quando a gente tem mais de 50% de caixa, a gente torce para cair mesmo, né? Porque se continuar subindo, a gente não vai ganhar tanto dinheiro, correto? E agora, o nosso caixa já diminuiu muito, cara. Estamos para 15% de caixa nesse momento no mercado cripto. Então, para mim, agora já pode subir, tá bom? Já pode subir. Já acumulamos muito aí e muitas moedas aí que a gente estava de olho há muito tempo para acumular, né? Show de bola. Estão entendendo isso? Ó, por enquanto, eu não olho para fazer mais caixa, eu não olho para realizar lucro, eu não olho para fazer short. A primeira zona que eu cogito é 63.500. Ali eu vou analisar os indicadores, né? O que a gente vai ter que ter de olho? Como que tá caminhando aqui os indicadores de sentimento, né? Afinal, se a gente começar a romper para cima com aumento de open interest e queda no long short ratio, eu não vou shortar, eu não vou vender nada, eu vou deixar correr o negócio. Mas se a gente começar a subir e começar a ter muita compra no mercado, o open interest não estiver acompanhando, esse tipo de coisa, aí sim vai fazer sentido a gente fazer um pouco de caixa, a gente fazer alguns shorts de hedge, de proteção, beleza? Mas por enquanto, eu continuo otimista no longo prazo e cauteloso no curto, né? Já que a gente continua com um long short ratio elevado para o curto prazo, mas no longo prazo a gente tem um CVD divergente, bullish aqui na mínima histórica. Então, para mim, de maneira muito clara, a gente teve a oportunidade de compra no longo prazo, position trade, mas no curto prazo agora, cara, eu não tô tão de olho para fazer longs aqui, né? Na verdade, vocês sabem, eu já estou num long, estamos dentro do membros, num long no Bitcoin, num long no ETH, num long na Solana, num long na Lido. Então, os longs já foram feitos, já foram acumulados nessas últimas quedas, e agora a ideia é deixar eles correrem um pouquinho mais, beleza?
Aqui é o meio do caminho, né, caras? Aqui eu realmente não tô cogitando fazer absolutamente nada. Além disso, eu destaco para vocês que este Fibo aqui é um Fibo que, pô, se eu não tivesse pegado junto com os membros esse trade no 59, eu cogitaria sim pegar nessa retração de Fibo aqui no 60,800 e tal, principalmente se for abaixo dos 60, tá bom? E é justamente abaixo dos 60 que eu vou cogitar novos longs, novas acumulações, qualquer coisa desse tipo. Porque, como eu disse, a gente está bem confortável com as nossas posições de long e com os nossos investimentos no momento. Então, só se tiver uma queda feia lá para os 60 que eu vou cogitar, tá bom? Até porque quando a gente olha para os nossos indicadores aqui, a gente vê que abaixo dos 60 tem muita ordem de instituição, correto? Então, se for ali, vai ser onde eu posso ter novas oportunidades de compra, beleza? Já falando ordens de venda, caras, uma pressãozinha vendedora até os 62.500, então passa a ser um topo importante de curto prazo aqui, ok? Então, atenção até os 62.500, rompeu ali, provavelmente a gente vai ver o preço acima dos 63.500, 64 mil dólares rapidamente. Show de bola? Legal, caras. Então, vamos lá, pensa comigo. Mas a gente vai fazer um long caso o preço rompa essa região? Não, por quê? Porque o long a gente fez pensando nesta correção aqui, concordam? Eu posso fazer um long pensando numa tendência aqui? Não, porque o que está acontecendo aqui é uma correção deste movimento. Então entenda que eu pode fazer super sentido, isso pro meu trade system, tá? Todo mundo tem seu trade system aí. Pode fazer super sentido eu fazer um long aqui, olhando pro semanal, mas não faz tanto sentido eu fazer um long operando um rompimento aqui, numa correção aqui no 4 horas, entende? Então lembra, se você tá na dúvida do tempo gráfico que você tá operando, olha se você tá a favor ou contra a tendência. A gente está a favor de uma tendência de alta no semanal, mas a gente não está a favor de uma tendência de alta no 4 horas, é uma tendência de baixa. Então eu não posso fazer um trade aqui até os 63.500, eu não posso fazer um trade até os 66. Não faria sentido olhando da perspectiva mais simples de um trader possível, que é a tendência, beleza? Eu acho que essa é uma boa maneira de você se situar se o seu trade está a favor ou contra a tendência, se você está fazendo um trade que tem as maiores probabilidades ou não. Show de bola? Legal. Para finalizar, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo nos mercados, caras. Afinal, a gente está com o dólar a 5,50. É realmente impressionante, né? E parte, né, dessa alta do dólar aqui também tem a ver com o DXY, que tá rompendo topos, caras. Isso é muito ruim pro Bitcoin, tá? A gente tá até se segurando muito bem, na minha opinião. A gente tá na máxima que a gente não vê desde ali do começo de maio, cara. Final de abril, começo de maio, ou seja, muito ruim isso aqui, caras. Muito ruim. A gente também tá vendo os Treasuries dando uma subida novamente hoje, indo para máximas ali que a gente não via desde as primeiras semanas ali de junho. Então, o Bitcoin tá se segurando, tá? Tá se segurando aos trancos e barrancos aí. No curto prazo, eu sinceramente tô meio travado aqui. Não vejo oportunidades aqui. Eu acho que a oportunidade teve quando a gente teve muita venda no 59 e pode ter caso a gente tenha muita compra no 63.600. Se tiver muita compra, a gente vai olhar para realizar alguns lucros, para fazer alguns shorts. Se, pelo contrário, não tiver tanta compra e a gente começar a ver um rompimento confirmado, caras, show de bola. A partir daí a gente não vai fazer nada e vamos, inclusive, ficar de olho para retrações para fazer potenciais movimentos de alta. Mas aí a gente vai ter que analisar primeiro o rompimento, coisa que ainda não aconteceu, tá? A gente ainda não tem uma confirmação bonita aqui de que a gente vai subir. Então eu ainda não tenho um trade nem no curto prazo a favor da alta no momento, seria contra a tendência. Beleza? Eu preciso de uma melhora desses indicadores para eu identificar uma tendência clara no curto prazo e aí sim eu cogitar alguma coisa. Antes disso, não há nada a fazer aqui na minha opinião, beleza? Então, essa semana, né, a gente vai ter aí indicadores importantes que devem ditar para onde o mercado vai, tá bom? Amanhã a gente tem o PIB lá nos Estados Unidos e na sexta-feira a gente tem o PCE, né, a inflação PCE. Inclusive estão bem otimistas para essa inflação, tá bom? Estão esperando o núcleo em 0,1, 2,6 no ano. Estão esperando o cheio em 0, 2,6 também no ano. Cara, se isso aqui não vier bom, vai ser foda, viu? Porque a expectativa do mercado nesse momento aqui ainda está em 2 cortes, tá? Muita gente falando em apenas um corte, mas a maioria tá falando em 2 cortes. Eu também acredito que vão ser 2, tá? Tem gente já falando em corte em julho aqui, 10%. E dependendo de como for esses dados de inflação, cara, potencialmente a gente pode ver um primeiro corte em julho, né? Apesar de que claramente a maior probabilidade
é que seja em setembro. Mais da metade do mercado acredita que vai acontecer em setembro, ok? Então, muita atenção, caras. Principalmente sexta-feira, né? O PIB não impacta tanto o preço assim, mas o PCE impacta e a gente deve ver um Bitcoin ou perdendo os 60 ou rompendo os 63.500 depois que a inflação sair. Show de bola, caras? Para finalizar, né, falando um pouco aqui sobre toda essa questão do dólar, caras, eu acho que é muito importante a gente entender que o dólar, ele é uma maneira de proteger as carteiras, né? Afinal, quando a gente tem uma crise no mundo, quando as ações estão caindo, quando as criptos estão caindo, você pode perceber que normalmente o dólar está subindo, né? Normalmente o DXY está subindo. A gente fala que a gente tem uma correlação negativa entre o DXY e as criptos, ou seja, DXY está subindo, as criptos estão caindo. DXY está caindo, as criptos estão subindo, cara. Quase sempre é assim, né? Então, é muito bom que a gente tenha uma grande parcela dos nossos investimentos expostos ao dólar, né? E como a maior parte dos nossos investimentos estão em criptomoedas, a moeda que a gente mais tem é dólar, né? Nesse momento aí, praticamente 2/3 dos nossos investimentos estão expostos ao dólar. Então, mesmo que o mercado cripto tenha caído nessas últimas semanas, cara, o dólar tá subindo, então ele dá uma contrabalanceada na carteira. Eu acho muito importante, né, para quem aí investe não só no mercado cripto, cara, pensar sempre em ter muito mais dólar do que real, porque a nossa moeda só tem um caminho, você sabe qual que é se desvalorizar ao longo do tempo. O Brasil não tem jeito, caras. E obviamente que eu não posso falar para ninguém comprar dólar aqui a 5,50, né? Você precisa esperar no mínimo uma retração do movimento. Essas duas retrações aqui, eu acho que são válidas. 5,25, né? Aqui já seria algo mais arriscado que eu não cogitaria. Talvez, né? Se eu não tivesse dólar, eu estaria comprando no 5,34, tá? Mas se você tá mais tranquilo e já tem dólares, compra só abaixo dos 5,25. Show de bola? E detalhe, né? Tendência de alta aqui, estamos rompendo, indo testar a máxima histórica no dólar. Mas para mim é muito claro que a tendência é só continuar, né? Inclusive com a nossa bolsa também perdendo valor. É impressionante tanto que a nossa bolsa não se ajuda, caras. Mas como eu disse para você, se você tá num momento de vida diferente, se você já não aguenta colocar todo o seu capital em cripto, você pode olhar para algumas ações brasileiras, boas pagadoras de dividendos, para se expor um pouquinho, né? Então, boa parte dessa minha exposição aqui em real são em empresas pagadoras de dividendos, são em fundos imobiliários, são em caixa, né? O nosso caixa aqui no Brasil ainda rende muito por a gente estar com uma Selic acima dos 10. Então, a gente precisa usar, né, os países para que eles servem, né? Pensar em crescimento aqui no Brasil é uma loucura. As ações aqui não devem crescer nos próximos anos, só se mudar muita coisa no Brasil, que me parece improvável. Mas aqui a gente não paga imposto nos dividendos, a gente não paga imposto nos proventos dos fundos imobiliários. A renda fixa, a gente tem a maior taxa de juros real do mundo, né? Pelo menos é o que falam, vocês sabem que a inflação não tá 4, 5% nem ferrando. Mas enfim, a gente precisa usar os países e as moedas para o que elas servem. Aqui no Brasil, você tem essas oportunidades aí para não pagar imposto, para ter uma renda fixa um pouco melhor que lá fora. Lá fora é onde você tem que pensar em crescimento. Criptomoedas é onde você tem que pensar em crescimento. Ações ligadas a criptomoedas é onde você tem que pensar em crescimento, né? Então as nossas ações, por exemplo, lá nos Estados Unidos, estão indo muito bem. Por quê? Porque Nasdaq tá voando, cara. Olha só, né? Olha só. Lembra da turma do Apocalipse falando que a Nasdaq ia acabar? Cara, subiu mais de 100%, né? Então as ações elas acabam se impactando positivamente também quando a gente olha isso, né? Inclusive ações como, por exemplo, a Coinbase, que a gente tem, que subiu aí, tá subindo 680%, né? Chegou a subir 780%. A própria Nvidia, que a gente também tem, que deu uma queda na última semana, mas já tá subindo. Então use os mercados, mais de 1000%. Use os mercados para pegar o que de melhor tem neles, né? Você não vai esperar crescimento em Ibovespa, comprar Magalu e comprar small cap aqui. Não faz o menor sentido. Você precisa usar os mercados corretos para crescimento. Esse é o mercado americano. Mas um mercado para dividendo, um mercado para ter um caixa rendendo bem, pode ser um mercado brasileiro, mas uma regra minha, e eu acho que deve ser uma regra para todos, sempre tenha mais dólar do que real na sua carteira. Se você tiver mais real, você vai perder valor ao longo do tempo. Show de bola? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade. Valeu!